Hello everyone! Bom dia meninos, olha só. Hoje nós iniciamos então o nosso capítulo 7, que faz parte aí da nossa quarta avaliação. Essa é a nossa primeira aula sobre esse capítulo. E aí nós vamos trabalhar com as páginas 4, 7 e 15 do livro didático e a página 4 do livro de atividades. Meninos, olha só. Dando início então, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns vocabulários que nós temos aí nessa nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre diversity, que é a diversidade. Então, dentro de diversidade desse assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre race, sobre ethnicity, ok? Que é justamente a etnicidade, falar sobre etnia, sobre raça. Por isso aqui nessa imagem nós temos várias mãos. Vocês podem perceber que nós temos várias tonalidades de cores de pele, né? Formatos também, né? De mãos e tal. Então aqui nós vamos ter um pouquinho uma imagem que representa um pouquinho, né? A diferença entre as raças, né? Entre as etnias que nós temos mundo afora. Quando a gente fala de diversidade, nós também vamos ter os gender, né? Que são os gêneros. Então eu vou ter dois gêneros, né? Sendo eles os principais, que é o gênero masculino e o gênero feminino. Mas na atualidade, né, nos dias de hoje, nós temos outras nomenclaturas de gêneros também, mas nós não vamos trabalhar com elas ainda nesse momento, certo? Mas nós temos aquelas pessoas que se sentem que são homens, mas que mentalmente, né, se sentem no corpo de um outro gênero, né, do gênero feminino. Assim como nós temos mulheres que se sentem como o gênero masculino. Então, não estou falando aqui de sexo, certo? Estou falando de gênero. Então, gênero é aquela concepção que nós temos, né, daquilo que nós externalizamos. Então, sendo masculino ou feminino, independente do corpo em que nós estamos. E dentro dessas duas possibilidades, nós vamos ter um pouquinho de background, né, que é aquela história que nós carregamos. Então, cada gênero carrega uma história consigo, carrega um background consigo. Cada raça, cada etnia também possui um background, né, uma história diversificada que passou. Eu posso dizer que, por exemplo, vocês não carregam o mesmo background. Vocês possuem famílias distintas, né, diferentes. Vocês passaram por experiências diferentes. Vocês possuem uma vida totalmente diferente uma do outro. Então, esse background de vocês, essa história de vida de vocês é diferente. Assim como é diferente para cada tipo de etnia e também é diferente para cada tipo de gênero. Como cada gênero viveu o seu background, é totalmente diferente. E aí, meninos, falando ainda de diversidade, nós vamos ter as nationalities, né? São as nossas nacionalidades. Então, mundo afora, nós temos inúmeras nacionalidades. Nós temos os brasileiros, os argentinos, os mexicanos, os americanos, os australianos, os franceses. Então, são várias nacionalidades que nós possuímos aí. Tendo diferentes nacionalidades, nós também vamos ter diferentes línguas, né? Então, nós vamos ter o inglês, o português, o espanhol, o chinês, o francês, o italiano, né? Cada uma delas também vai representar uma diversidade linguística, né? Uma diversidade de língua. E com isso, nós também vamos ter diferentes religiões, certo? Então, isso também faz parte dessa nossa diversidade. Nós temos a religião católica, a judaica, a hebraica, né, a religião protestante, todas elas mostram a diversidade de religião que nós temos aí. Então, nós vamos ter também possibilidades de uma diversidade cultural que nós vamos carregar. E aí essa diversidade cultural, ela vai transparecer em aparências e também dentro da nossa base familiar. De acordo com a nossa cultura, ou com a cultura que nós vamos estudar, nós temos aparências que vão ser muito diversas, muito diferentes, muito diferenciadas, né? Aqui eu trouxe só essa imagem de um homem totalmente tatuado para mostrar também uma diversidade em
appearance, que é a aparência. E aí, a diversidade cultural ela também vai refletir dentro das famílias, da composição familiar, onde geralmente nós temos pai, mãe e um filho, né? Ou nós temos pai, mãe e filhos. Mas hoje em dia nós também temos dentro dessa diversidade uma família composta por 2 pais ou por 2 mães, né? Então isso faz parte também dessa nossa diversidade familiar que nós temos, né? Se vocês forem prestar atenção em algumas comunidades indígenas, nós também temos casamentos entre tios e sobrinhas, né? Fazendo parte aí dessa diversidade cultural. Meninos, dentro dessa possibilidade, nós vamos ter então esses dois grandes prismas, né? Essas duas grandes visões, que é justamente a discriminação e o respeito. E aí, galera, eu trago para vocês aqui, olha só, alguns vocabulários em relação a isso. Nós vimos lá nos momentos anteriores, né, a parte de diversidade, onde nós temos diversas aparências, formação familiar, diversos gêneros, nós temos diversas religiões, mas nós precisamos aprender a respeitar, né, cada um desses momentos aí e não discriminar, né, essas diversidades. Então aqui nós temos, olha, 8 vocabulários para vocês: acceptance, ignorance, prejudice, understanding, intolerance, awareness, appreciation and bullying. Então, com eles, o bullying é uma palavra que vocês já conhecem, né? Então nós não precisamos aqui fazer definições de bullying. Mas, dentre essas outras palavras, tem algumas palavras que parecem muito com a língua portuguesa, né? Por exemplo, intolerance, parece muito com o português. E aí eu tenho appreciation, que também parece com o português. Assim como acceptance e ignorance, né? Então são 4 palavrinhas que parecem com a língua portuguesa. E aí, meninos, bem aqui no centro, olha, eu trago para vocês alguns sinônimos, né? Algumas traduções dessas palavras. Eu queria muito que vocês fizessem no caderno de vocês essa relação entre a palavrinha em língua inglesa e a palavrinha em língua portuguesa, certo? Sendo que nós não vamos precisar botar aí o bullying, porque ele já é uma palavra que já faz parte do nosso vocabulário em língua portuguesa, tudo bem? Aí vocês podem perguntar assim, mas teacher, tem palavras que eu não conheço. Então, nesse momento, eu queria que vocês buscassem dentro de um dicionário físico ou online qual é a tradução para essas outras palavras, para esse vocabulário que vocês têm, tudo bem? Então, façam essa atividade no caderno, e não esqueçam de me enviar essa foto, tá bom? E aí lá na nossa página 4 do nosso livro didático, nós vamos ter a atividade número 1, que nos diz o seguinte: organize as palavras na tabela de acordo com as suas ideias. E aí nós temos todas as palavras que nós vimos anteriormente: awareness, bullying, tolerance, appreciation, acceptance, understanding, prejudice, ignorance. E aí vocês vão relacionar, né, organizar essas palavras de acordo com essa ideia de respeito e de discriminação. Então, qual dessas palavras faz relação a respeito? Qual dessas palavras faz relação à discriminação? Então, vocês vão separar essas palavras dentro dessas tabelas que vocês têm aí na página número 4, na atividade número 1 do material de vocês. Tudo bem? Então, dando prosseguimento, nós vamos ter lá na página número 15, no Challenge Yourself, as atividades 1 e 2, onde nós vamos pedir para relacionar as palavras com os seus opostos, tá bom? Então, vocês vão só fazer essa relação aí na atividade 1. Na atividade 2, vocês vão relacionar as palavras com as suas definições, tudo bem? Então, nós temos aí algumas palavrinhas e as definições do lado para vocês fazerem essa relação. Já lá na página número 7, nós vamos ter um Reading Time, que é baseado justamente no artigo da página anterior. E aí ele nos diz o seguinte: responda as perguntas que seguem.
Quem comprou o computador com 10 anos de idade? Quem estudou em uma escola de prestígio? Quem foi ajudado por um engenheiro? Quem desistiu da universidade? Então, meninos, na página 6, nós vamos ter um texto que vai nos falar justamente sobre algumas pessoas, né, que tiveram aí participação em uma vida de rede de computadores, construção, algumas pessoas que foram sucedidas nessa área. Para nos ajudar aqui na leitura dessa atividade, né, na resolução dessa atividade, na leitura do texto, é interessante vocês buscarem palavras que são parecidas com a língua portuguesa. Busquem aqueles sinônimos que são as palavras parecidas com o português. Busquem destacar as palavras que vocês conhecem. E no momento do destaque de vocês, que vocês forem passar aí o highlight, né, que é o, a canetinha que vai destacar, vocês vão conseguir compreender o que quer dizer o texto, tá bom? Então façam com calma essa atividade e respondam aí, né, essas perguntinhas. E aí, com isso, lá no nosso livro de atividades, na página número 4, nós vamos ter a atividade 2, que pede para nós relacionarmos novamente as palavras com as suas definições. E nós vamos ter a atividade 3, que nos pede para classificar as palavras da atividade 2 em palavras relacionadas com respeito e discriminação. Tudo bem? Então, são duas atividadezinhas lá no nosso livro de atividades. Lembrando que essas atividades estão na página número 4 do livro de atividades, tá bom? Então, não deixem de fazer isso. Eu gostaria muito que vocês me enviassem essas atividades até segunda-feira, no máximo. Ou assim que vocês forem terminando. Não se preocupem em relação ao horário de envio. Eu só vou poder responder para vocês assim que eu tiver acesso à internet ou tiver de fato como responder, quando eu não estiver em outra escola. Mas vocês podem enviar a qualquer momento, tudo bem, meninos? Então é isso. Né? Mais uma vez aqui eu reforço, ó. Enviem as respostas no privado do professor e essas atividades valerão pontuação para a quarta avaliação. Então é isso. See you next class. Bye bye.